Olá, caro aluno. A nossa aula de hoje será sobre número de oxidação, abreviadamente conhecido como NOx. Assunto muito importante para balanceamento por oxirredução, o processo de oxirredução, para a eletroquímica, enfim, para diversos assuntos na nossa química. Mas o que é número de oxidação? Número de oxidação corresponde ao número de elétrons perdidos ou recebidos por um átomo na formação de uma ligação química. Observe no seguinte composto o número de oxidação dos elementos. Observe a fórmula do sulfeto de cálcio. Veja que o número de oxidação do cálcio é mais 2, ao passo que o número de oxidação do enxofre é menos 2. Observe por quê. Note que o cálcio perde 2 elétrons, ao passo que o enxofre necessitou ganhar 2 elétrons. Portanto, o número de oxidação corresponde ao número de elétrons perdidos ou recebidos por um átomo na formação de uma ligação química. Existem regras básicas para a determinação do número de oxidação de um elemento. E quais são essas regras básicas? Primeiro, toda substância simples, o número de oxidação é igual a 0. Segundo, nos íons simples ou monoatômicos, o número de oxidação é igual à carga do íon. Terceiro, o número de oxidação do hidrogênio é igual a mais 1. Lembre-se, nos hidretos metálicos, o número de oxidação do hidrogênio é menos 1. O que são hidretos metálicos? São compostos binários que apresentam o metal combinado ao hidrogênio. Quarto, o número de oxidação do oxigênio só é positivo quando ele está combinado com flúor. Na fórmula O2F2, o seu NOx é igual a mais 1. Ao passo que na fórmula OF2, o seu NOx é igual a mais 2. Nos peróxidos, o número de oxidação do oxigênio é igual a menos 1. Nos superóxidos, o número de oxidação é menos meio. E nos demais compostos, o número de oxidação é menos 2. Quinto item. Existem elementos que apresentam NOx fixo. E quais são esses elementos os mais importantes? Família 1A, os metais alcalinos. Número de oxidação igual a mais 1. Família 2A, metais alcalinos terrosos, número de oxidação igual a mais 2. Família 3A, onde se destaca principalmente o alumínio, número de oxidação igual a mais 3. O zinco, número de oxidação mais 2. A prata, número de oxidação mais 1. E o flúor, número de oxidação menos 1. Isto em qualquer composto. Sexto item. A soma algébrica dos números de oxidação de uma substância composta deve ser igual a 0. Sétimo item. A soma algébrica de um íon composto ou íon poliatômico será sempre igual à carga total do íon. Vale também lembrar que para os halogênios, família 7A, como elemento mais eletronegativo da fórmula, seu número de oxidação é igual a menos 1. Também vale lembrar que, quando os elementos das famílias 4A, 5A, 6A e 7A estiverem combinados entre si, numa fórmula, evidentemente, o mais eletronegativo possuirá NOx mínimo. E o que é o NOx mínimo?
Obtém-se o NOx mínimo, subtraindo o número do grupo onde o elemento se encontra por 8. 8 por quê? Porque 8 é a condição de estabilidade. Sendo assim, portanto, um elemento da família 4A terá como NOx mínimo menos 4, porque 4 é o número do grupo, menos 8, menos 4. Um elemento da família 5A, o NOx mínimo, portanto, será menos 3. Vale também salientar, para a facilidade da determinação do NOx, que devemos conhecer os NOxes dos principais radicais. Por exemplo, a hidroxila, o radical hidroxila ou oxidrila, cujo NOx é menos 1. O radical amônio, cujo NOx é mais 1. O radical cianeto, cujo NOx é menos 1. Lembre-se, caro aluno, que para o melhor entendimento sobre número de oxidação, você deve conhecer eletropositividade e eletronegatividade, duas propriedades periódicas das mais importantes. Eletropositividade, tendência apresentada por um átomo, por um elemento, em perder elétrons na formação de uma ligação química. Eletronegatividade, tendência apresentada por um elemento em ganhar elétrons na formação de uma ligação química. Para um melhor entendimento na aplicação das regras que acabamos de ver, vejamos o exemplo do sulfato de alumínio. Veja, o alumínio tem número de oxidação igual a mais 3. O oxigênio tem número de oxidação igual a menos 2. Eu não sei o número de oxidação do enxofre. O que fazer? Atribua para este elemento, ou para o elemento cujo NOx a regra não lhe auxilia, uma incógnita. E verifique que em um dos itens da regra, a soma algébrica de uma substância composta, e o sulfato de alumínio é uma substância composta, deve ser igual a 0. Observe, ao fazer os cálculos, o total para o alumínio, mais 6. Total para o oxigênio, menos 24. Logo, o valor de X, que corresponderá ao NOx do enxofre, a fim de que a soma total seja igual a 0, será igual a mais 6. Vejamos outro exemplo. No íon permanganato, MnO4-, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. E do manganês? Eu não sei. Atribua a incógnita, de preferência, X. Lembramos que a soma algébrica dos NOx deve ser igual à carga, já que trata-se de um íon composto ou poliatômico. Fazendo os cálculos, chegaremos que há um total de menos 8 para o oxigênio, como a soma algébrica total dos NOx deve ser igual à carga do íon, ou seja, menos 1, chegamos à conclusão que o NOx do manganês é igual a mais 7. Portanto, caro aluno, para você entender e saber determinar número de oxidação, siga 3 procedimentos básicos. Primeiro, conhecer as regras. Segundo, ter em mãos a tabela periódica. Terceiro, fazer bastante exercício. Saiba que número de oxidação será bastante útil no conhecimento da nomenclatura das funções, no conhecimento de eletroquímica e demais assuntos na nossa química. Até a próxima aula.